Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal novamente. Hoje eu vou estar respondendo umas questões aqui para os alunos, tá? Se você achar interessante também, tá aí já uma questão de automação. Então tá aqui, defina o termo automático. Pessoal, o termo automático é o que é movido ou que opera por meios puramente mecânicos. Então, tá aqui. Esse é o nosso termo automático ou automaticamente. Então, nós temos aqui agora a questão 2. Defina o termo automação. Então, essa parte mais de automação com inovação e tecnologia. Então, automação é o uso de tecnologia para executar tarefas com o mínimo de assistência humana possível. Essa é a parte de automação que a gente utiliza tanto na parte de casas, que a gente chama de automação doméstica, como também na parte da indústria, ok? A parte de automação ela vem para aumentar a produção, evitar perdas e diminuir a quantidade de mão de obra. 3. Defina processo. Processo é o conjunto de atividades estruturadas e medidas destinadas a resultar um produto especificado para um determinado cliente ou mercado. Tá ok? Essa é a definição de processo. Questão 4. Defina sistema. Sistema é um conjunto integrado de componentes regularmente interrelacionados e interdependentes, criados para realizar um objetivo definido, com relações definidas e mantidas entre seus componentes e cuja produção e operação como um todo é melhor que a simples soma de seus componentes. Dando continuidade, defina processador. Então, isso aqui é uma provinha, tá? Então, se você deparar com uma prova dessa, tá aqui as respostas. Defina processador. É a unidade central de processamento de um computador, que nós chamamos CPU, né? Que é a unidade de processamento do computador, que funciona como o cérebro do computador, pois interage e faz as conexões necessárias entre todos os programas instalados. Se você acompanhou a gente até agora, se inscreva no canal para novidades e deixa seu like. 6. Qual é a sequência de operações verificadas pelo CLP? Lembrando que CLP é o controlador lógico programável. Na hora da inicialização, bem, ele verifica o funcionamento eletrônico da CPU, memórias e circuitos auxiliares e verifica o estado das chaves principais. RUM, que é o rodar, né? Stop, que é a parada, e o programa. E verifica a existência de um programa de usuário. Questão 7. Isso aqui cai até em concurso, tá? Explique a memória RAM do CLP. É um tipo de memória volátil, ou seja, perde os dados com a falta de alimentação, com a falta de energia. Sua principal característica reside no fato de que os dados podem ser gravados e alterados rapidamente e facilmente, viu, pessoal? No CLP, acompanhada de uma bateria ou um capacitor, é utilizado para armazenar dados temporariamente. 8ª pergunta. Explique memória ROM do CLP, ou memória ROM, né? São memórias especialmente projetadas para manter armazenadas informações que, sob hipótese alguma, poderão ser alteradas. Dessa forma, é uma memória somente para leitura, e seus dados não se perdem caso ocorra falta de energia, viu, pessoal? Nesse elemento são armazenados os dados do programa de controle do funcionamento do CLP, gravados pelo fabricante. Então, você não modifica a memória ROM.
É aquela que vem na inicialização do seu computador, do CLP e assim sucessivamente. Explique memória EPROM do CLP. É a memória não volátil da unidade de comando eletrônico do sistema de injeção. Isso quer dizer que é capaz de armazenar as informações para serem recuperadas e utilizadas posteriormente, mesmo depois de a alimentação ter sido interrompida, ou seja, ter sido desligada. Explique memória E2PROM do CLP. São dispositivos de memória que, apesar de não voláteis, oferecem a mesma flexibilidade de reprogramação existente nas memórias RAM. Elas apresentam duas limitações: o processo de regravação de seus dados, que só pode ser efetuado após a limpeza da célula. A vida útil de uma E2PROM é limitada pelo número de reprogramações, da ordem de 10.000 operações, limpeza e escrita, ou seja, bastante, né? Qual a definição de CLP? Que nem eu falei para vocês, CLP é um controlador lógico programável, conhecido também como PLC, tá, pessoal? É um computador robusto, usado na automação industrial, também na parte de automação residencial. Esses controladores podem automatizar um processo específico, função de máquina ou mesmo uma linha de produção inteira, ok? Questão 12. Quais as principais vantagens da aplicação de um CLP? Redução de custos, fácil configuração e reprogramação, certo? Maior segurança, maior precisão e controle de processos. Questão 13. Como funciona o ciclo de varredura do CLP? É a rotina de checagens passo a passo que o CLP faz durante a sua operação. Rede de comunicação permite que o CLP se comunique com outros equipamentos. São as chamadas redes industriais, que permitem a comunicação e a troca de dados entre equipamentos em tempo real e remotamente. Cite os principais componentes de um CLP. Podem ser divididos em 4 áreas principais: backplane ou rack, com a fonte de alimentação, a unidade de processamento central, as seções de entradas e saídas, que a gente chama de I/O. Aí já descrevendo aí para vocês, entradas são input e saída é output, a seção do programa ou software. Cite os principais tipos de programação de CLP existentes, mínimo 4. Então, nós temos as listas de instruções, texto estruturado, diagrama ladder, a linguagem ladder que a gente mais utiliza, tá? Diagrama de blocos funcionais. Questão 16. Cite 3 características de 4 tipos de linguagem de programação. Lista de instruções é uma linguagem de baixo nível, viu, pessoal? Baseado em operações booleanas e cuja aparência é similar à linguagem assembly. Temos o texto estruturado, que é conhecido como ST, são um meio de programação que permite especificar algoritmo ou conjunto de ações aplicados aos dados de entrada e lógicas cíclicas. Diagrama ladder ou os elementos de entrada se combinam para gerar um resultado lógico booleano, que, por sua vez, é designado a uma saída. Um bloco funcional pode ser explicado como uma parte de código separada do código principal, que pode ser chamada por ele ou por outro bloco funcional com a intenção de reaproveitar o código, diminuindo o tamanho das tarefas. Pessoal, entre essas linguagens, a mais utilizada é a linguagem ladder, que se aproxima de comandos elétricos. Questão 17. É muita questão, né? Se você acompanhou a gente até agora, deixa seu like
e também deixa seu joinha e adiciona o canal, ok? Então nós temos aí, ó, identifique os endereços abaixo de memória M a seguir. Veja o exemplo. Então está aqui, ó, nós temos aqui a A. Então tá vendo aqui, ó, M3.4. Aí vamos lá, ó. M3, está aqui, aqui é o byte 3. Depois eu vou explicar para vocês em outro vídeo o que é byte, o que é bit. Então é o byte 3 e aqui o 4, tá vendo? M3, 4. Ok? E essa é a nossa resposta da nossa tabelinha. Depois tira o print aí para você que está fazendo essa questão. Ok? É cada posição de memória em byte e bit. Vamos para a próxima questão. Identificar como será armazenado os dados abaixo na tabela de memória. Tipo V, a seguir. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, 130 em VB11. 130 em VB11. Muito fácil, ó. Então, você vai pegar aqui, ó. Aí você tem um byte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Aqui é a base 2, então 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 4, 5, 6 e 7, ok? Então, por exemplo, lá, está falando, ó, 130 em VB11, ok? Então, 130 em VB11, então aqui é o VB11. Então, 1, tá vendo? Digital, pessoal, a gente trabalha com 1 ligado e 0 desligado. É 1 e 0, ok? Então, nós temos aqui 1 no 128, que é 2 elevado a 7, dá 128. 128 mais 2 que dá 130, não é? Então, aqui você preenche com 0. E aqui você vai colocar o número 1. Por que você vai colocar o número 1? Porque 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, 128 mais 2, 130. Então, dá o print aí, ó, você que está fazendo a questão, dá o print aí da questão, certo? Que essa aqui é a resposta dos nossos bytes e bits, ok? Posições da memória, VB. Dando continuidade, ó, identifique os endereços lógicos abaixo. Então, isso aqui é uma parte mais complexa, tá? Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, você tem o endereço M21.4. Então, tá aqui, ó, byte 21, bit 4, ok? Então, aqui tem umas que tá errado, que ultrapassa o valor. E aí, se você quiser, tira o print aí também, tá? Depois eu vou dar uma aula mais detalhada sobre essas informações. Dando continuidade, galera, então nós temos aqui, identifique nos endereços abaixo, gravando os valores 168, 564, 253 e 133. Também dá um print aí para você verificar essa questão, tá bom? Já finalizando, de acordo com os endereços abaixo, preencha a tabela informando quais bits ficarão com nível lógico 1, é aquilo que eu falei para vocês. Qual bit que fica com lógico, nível lógico 1, tá vendo aqui, ó, certo? No caso aqui é o 4, tá vendo aqui, ó, certo? 4, aqui, ok? Tira o print aí também. Pessoal, é isso aí então. Então, nossa provinha tá completa. Qualquer coisa, pode entrar em contato, deixa seu comentário, tá bom? Revisa, volta o vídeo e verifica questão por questão. Espero que você tenha gostado do vídeo. Fica com Deus e tenha uma ótima semana.